Olá a todos, meu nome é Leandro, sou professor de Ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. O título da aula que eu vou apresentar é Propriedades Físicas e Composição da Matéria. Bom, aqui nessa figura tem alguns materiais muito comumente observados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui nós temos uma estrutura de concreto, um prédio, que é feito a partir de cimento, água e alguns agregados como brita, como cascalho. Aqui nós temos uma janela, um vitrô de vidro, que é feito a partir da areia processada, colocado o carbonato de cálcio junto, todo um processamento para poder fabricar esse material. Aqui nós temos um ventilador feito a partir de plástico, que é um derivado do petróleo. Ele é feito a partir do petróleo. Aqui uma porta de madeira, feita a partir de vegetais. Aqui uma janela que tem vários tipos, várias composições, aço carbono, aço inox, alumínio. E aqui a atmosfera da Terra, composta por moléculas, por gases, esses gases que nós percebemos ao respirar, assim quando o vento bate na nossa pele, percebemos também. Todos esses materiais têm propriedades físicas específicas. Dentre elas, nessa aula de hoje, eu vou falar de 3. A densidade, a temperatura de fusão e de ebulição e a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai se aplicar principalmente nesse caso aqui, da atmosfera. Bom, nessa figura, explica um pouco do significado da pressão atmosférica. Nós temos moléculas de ar, não enxergamos, não tem nenhum instrumento de medida capaz de fazer que a gente observe, porque é muito pequeno. No entanto, tem essa representação aqui. Nessa representação, nós temos uma montanha, temos o mar, e a gente pode observar que enquanto mais próximo do mar, que é o ponto mais baixo, mais moléculas tem. Por quê? Porque a molécula, ela tem massa. Se tem massa, ela tem peso. E percebam que tudo aquilo que tem peso e nós soltamos, a tendência é ela ficar o mais próximo possível do ponto mais baixo. Então, de novo, quanto mais baixo, mais moléculas tem. A gente pode observar isso, por exemplo, em jogos, em esportes. Por exemplo, vôlei, basquete, futebol. Quando um time de futebol, por exemplo, sai do Brasil e vai jogar na Bolívia, em La Paz, cuja altitude é de 2.640 metros. A cidade de São Paulo está a 760 metros de altura. La Paz está quase 2.700 metros de altura. Aonde tem mais ar? Tem muito mais ar próximo de São Paulo do que em La Paz. O ar lá é rarefeito. Tem menos moléculas de ar com relação aqui. Então é mais difícil de respirar em ambientes assim. Agora, essa outra figura dá uma indicação também do que vem a ser a pressão atmosférica. Imagine 2 pessoas. Uma ao nível do mar, num barco, aqui embaixo. Outra sobre a montanha. Aonde está a maior pressão atmosférica? Como observamos nessa figura, aqui está a maior pressão atmosférica. Então, o que seria a pressão atmosférica? Seria o peso dessa coluna de ar sobre a nossa cabeça. Olha o tanto de ar que está sobre a nossa cabeça se estivermos dentro do barco. Olha o peso do ar sobre a nossa cabeça se estivermos no ponto mais alto da montanha. Óbvio que o peso desse ar não é tão significativo assim. Nós não ficamos incomodados com o peso do ar sobre a nossa cabeça, mas existe uma força atuando sobre isso e essa força é a pressão atmosférica. Gente, lembrando que a pressão atmosférica ela pode ser medida, existe uma unidade de medida. Por exemplo, eu pego um carro e faço uma viagem. A velocidade é medida em km por hora. Eu posso, da mesma forma que a pressão ao nível do mar é 1 atm, ou 1 atmosfera. Existe uma outra unidade de medida que também diz a mesma coisa, que é 750 milímetros de mercúrio, ou de Hg. 1 atm ou 760 milímetros de Hg é a pressão ao nível do mar. Então a pressão atmosférica depende sempre da altitude, conforme eu coloquei aqui embaixo. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Bom, nessa figura, uma outra propriedade física da matéria é a temperatura ou ponto de fusão e de ebulição.
Vou começar pela temperatura de ebulição ou ponto de ebulição. É a temperatura na qual determinado material se transforma de líquido para vapor, para gasoso. A temperatura de ebulição, eu coloquei duas situações diferentes. Em Santos, que está ao nível do mar, e São Paulo, que está a 760 metros de altitude. Ao nível do mar, a pressão atmosférica, como eu já disse, é 760 milímetros de Hg ou 1 atm. A água ferve em Santos a 100 graus Celsius. Em São Paulo, está um pouco mais alto, enquanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. A pressão cai de 760 para 700 milímetros de Hg. E a temperatura de ebulição da água vai ser inferior também, de 97 graus Celsius. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição e de fusão também, como eu vou falar no próximo slide. Então, a temperatura de fusão e ebulição depende da pressão atmosférica também. Temperatura de fusão. A fusão é o quê? É um processo de transformação de sólido para líquido. A temperatura de fusão da água ao nível do mar é de 0 graus. Nessa figura, nesse slide, eu faço a comparação entre dois materiais, a água e o ferro. Na pressão de 1 atmosfera, a água ela passa de gelo para líquido, ela entra em fusão a 0 graus Celsius. Ebulição a 100 graus Celsius, como eu já falei nos slides anteriores. Agora o ferro, que é um material mais resistente, a fusão é em 1538 graus Celsius. E a ebulição, ele entra em fervura a 2.862 graus Celsius. Como eu disse, estou frisando novamente, fusão e ebulição depende sempre da pressão atmosférica. Agora, na prática, onde nós podemos observar esses fenômenos? Na panela de pressão. A panela de pressão é um sistema, uma panela, que tem uma fonte de energia nela, no caso, o calor do fogo. O calor aqui está sendo usado para cozer batatas, água, né? Conforme a energia, o calor esquenta, abre fervura. Logo após abrir fervura, as moléculas de água ficam intensas, começam a vaporizar. O vapor são as moléculas de água tentando fugir da panela. Aí nós colocamos a tampa, lacramos, vedamos bem para segurar essas moléculas. A água ela ferve a 100 graus, mas conforme nós fechamos e não estamos deixando o vapor fugir, ela aumenta a temperatura e pode chegar até 120 graus Celsius. Na verdade, se a panela estiver bem lacrada, chega a 121 graus Celsius. Há uma pressão muito alta, muito forte, facilita o cozimento dos alimentos. Bom, agora, algo que pode ser observado se nós obtivermos, por exemplo, gelo feito a partir de água pura. Imagine a seguinte situação, um recipiente, um copo, que eu coloque gelo feito a partir de água pura e um termômetro dentro. Enquanto esse gelo não descongelar completamente, a temperatura medida pelo termômetro será de 0 graus Celsius. Quando o último pedaço de gelo derreter, começa a haver o aumento dessa temperatura. Bom, derreteu completamente o gelo, eu pego esse recipiente com água e coloco ao fogo. Começa a esquentar, esquentar, esquentar. A temperatura vai subir até 100 graus Celsius. Ali ela se mantém, até todo o conteúdo líquido daqui vaporizar. Então o gelo, enquanto houver gelo, será 0 graus Celsius. A água pura, durante a fervura, enquanto não terminar de ferver tudo, será sempre 100 graus Celsius. Isso ao nível do mar, a pressão de 1 atmosfera. Agora, o último parâmetro que eu vou falar hoje é sobre a densidade. Essa figura bem conhecida, um copo, no caso é um recipiente de laboratório chamado de becker. Um becker com óleo, água e areia. Fica com essa disposição. A gente pode observar 3 fases. Cada parte dessa é uma fase. E por que eles não se misturam?
Dentre várias explicações, uma delas é porque tem densidades diferentes. Agora, qual o significado da densidade? Gente, se eu pegar a massa que eu posso medir, pesar na balança, e dividir pelo volume, eu tenho a densidade. Nessa tabela, eu fiz isso. Imagine, então, a seguinte situação. Eu pego 1 litro de óleo, 1 litro de água e 1 litro de areia. 1 litro de cada, ó. Pego cada um desses, coloco na balança e determino a massa, que é o peso. Então, 1 litro de óleo pesa 900 gramas. 1 litro de água pesa 1.000 gramas. E 1 litro de areia pesa 1.400 gramas. Aí fica fácil agora, é só eu dividir a massa pelo volume que eu obtenho a densidade. Dentre esses apresentados, qual tem a maior densidade? A areia. Então, o mais denso é o que fica na parte de baixo do becker, do copo. Densidade intermediária é a água, que está na posição intermediária aqui, e o óleo, que é o menos denso, fica na parte de cima. Densidade não é peso, mas o peso é muito importante para determinar a densidade. Se eu tiver dois materiais diferentes, do mesmo tamanho, o que tiver mais pesado, com certeza será o mais denso. Gente, agora falar um pouco sobre a composição da matéria. A matéria, ela pode ser dividida em substância pura e em mistura. A mistura é a mistura de várias substâncias puras. A mistura, ela pode ser tanto homogênea quanto heterogênea. Homogênea é quando eu não observo uma diferença visualmente no material que eu estou portando. Heterogênea você observa. Bom, então novamente a substância pura é formada por apenas uma substância. Gente, imagine a seguinte situação. Numa sala, e essa sala eu consigo purificar. Nessa sala eu só tenho vapor d'água, não tenho mais nenhum tipo de gás. Nessa outra sala eu tenho somente gás oxigênio. Nessa outra somente gás hélio, nessa outra somente gás carbônico. Lembrando, gás hélio é aquele gás que nós colocamos dentro da bexiga. Sabe aquela bexiga que quando soltamos ela sobe? Bexiga que nós sopramos, ela não sobe, ela cai, porque é o ar atmosférico junto com o vapor d'água da boca. O gás hélio é um gás menos denso que o ar, então ele sobe. Isso tudo são exemplos de substâncias puras. Agora, observe essa outra situação. Nessa outra sala, eu misturei tudo. Eu coloquei vapor d'água, coloquei gás oxigênio, vapor d'água, gás oxigênio, gás hélio e gás carbônico. É uma mistura de substâncias puras. Então, esse sim seria uma mistura. Então, uma mistura, como eu já disse, é formado por duas ou mais substâncias puras. Aqui está uma tabela que eu apresento alguns exemplos de misturas. O ar atmosférico nosso é formado por nitrogênio, oxigênio, argônio, gás carbônico e outros gases em menores quantidades. A água do mar é formada por sal, que é o cloreto de sódio, mais água. O vinagre é formado por ácido acético e água. Enfim, o botijão de gás é formado por propano e butano, aço carbono, leite, ouro 18 quilates, bronze e petróleo. Todos misturas. Bom, gente, agora sobre as misturas homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é que tem apenas uma fase. Quando eu misturo, por exemplo, água e açúcar, mexo bem o açúcar. Se nós tentarmos encontrar o açúcar, nós não conseguimos, porque ele vai se dissolver nessa água. E isso, nesse caso, é uma mistura de apenas uma fase. Água e sal também. O sal dissolve completamente na água e não observamos mais ele. Exceto num caso de... Imagine eu pegar 1 litro d'água e jogar 1 quilo de sal nesse recipiente. A água não vai ter a capacidade de dissolver tudo. Então, um pouco do sal vai se acumular embaixo. Nesse caso, não será homogêneo. Agora, se eu pego 1 litro d'água e dissolvo 1 colher de sal, o sal vai desaparecer, vai se dissolver completamente. Água e etanol, água e álcool, também é homogêneo. Você não separa visualmente um do outro.
Vinagre também. Agora, a mistura heterogênea é uma mistura formada por duas ou mais fases. Granito, que é aquela rocha que nós usamos para fazer pias. O granito ele é formado por 3 minerais diferentes: a mica, o quartzo e o feldspato. Então ele tem 3 fases diferentes que nós observamos, conseguimos distinguir com os olhos. Um outro exemplo, eu falei que água e sal em excesso é heterogêneo, porque ele se acumula, ele não consegue dissolver o excesso de sal. Um outro exemplo agora, essa figura que eu já mostrei, água, óleo e areia, uma mistura heterogênea com 1, 2, 3 fases distintas. Bom, gente, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e até a próxima.